Olá pessoal, eu sou Jerônimo Júnior, patologista, trazendo aqui mais um vídeo para o meu canal. Dessa vez trataremos das neoplasias neuroendócrinas do intestino delgado e região ampular. Peço a você, caso você curta esse vídeo, que você compartilhe com seus amigos e que você se inscreva no canal para que receba notificações dos próximos vídeos. De uma forma geral, as neoplasias neuroendócrinas gastroenteropancreáticas incluem os tumores neuroendócrinos bem diferenciados, os carcinomas neuroendócrinos pouco diferenciados e as neoplasias mistas, onde nós temos um componente neuroendócrino e um outro não neuroendócrino. No intestino delgado, boa parte dos tumores duodenais está localizado na primeira e segunda porção do duodeno. E na segunda porção, boa parte desse na região ampular. No segmento jejunio-ileal, a quase totalidade dos casos localizados no ilho distal, com apenas 11% no jejum. Esses tumores, eles podem ser inteiramente assintomáticos e descobertos incidentalmente. Mas eles podem, às vezes, produzir algum sintoma e ser um alerta para o diagnóstico. Eles podem se apresentar com quadro de obstrução intestinal, né? Alguns casos, principalmente da região ampular, ali, com icterícia e até raramente pancreatite aguda. E os casos podem também ser funcionantes, né? Devido à secreção de hormônio pelas células neoplásicas. A macroscopia, os tumores da região ampular normalmente têm menos do que 2 centímetros, são tumores polipóides, nodulares, submucosos, que podem ter uma ulceração, uma depressão central. E os tumores jejunio-ileais, muito frequentemente eles são múltiplos, como nesse caso aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui é um tumor neuroendócrino do íleo distal. Vejam, múltiplas lesões nodulares, uma depressão central, né? Há uma erosão, uma ulceração de mucosa aí no centro. E aqui um outro achado que é bem frequente nesses tumores. Já se apresentarem com metástase para linfonodos mesentéricos. Aqui um conglomerado linfonodal e a gente vê que há uma retração dessa gordura mesentérica justamente pela reação desmoplásica que esses tumores produzem. Aqui a gente vê a microscopia desses tumores, aqui bem bonito, uma lesão polipóide, vejam, aqui a mucosa abaixo intestinal preservada e aqui em cima inteiramente substituída pelo tumor, que inclusive infiltra não só aqui a mucosa, mas submucosa, como vemos aqui. E olhem, o aspecto da neoplasia. Células de núcleos redondos. Observem a uniformidade. Célula muito parecida uma com a outra. O núcleo com essa cromatina, com esse aspecto sal e pimenta. E o citoplasma granular eosinofílico. Aqui uma neoplasia e um arranjo mais sólido. E vejam que além da submucosa, vai infiltrando toda a parede intestinal. Aqui vou dar um zoom na camada muscular própria, olhem só a infiltração. Mas ela vai infiltrando, chegando até aqui, bem bonito, como a gente vê aqui num cantinho, ó. A gente vê aqui que passou da camada muscular própria, já está no tecido conjuntivo aqui subseroso. Independente da localização, vou dar aqui um zoom para vocês verem, o aspecto é semelhante ao que eu mostrei anterior. Células redondas, com esse aspecto da cromatina, sal e pimenta, e o citoplasma eosinofílico bem granuloso. Esse caso é um caso de um tumor neuroendócrino bem diferenciado. Tá? Praticamente a gente não vê mitose nesse caso aqui, tá? Mesmo com a procura bem minuciosa. Já esse outro caso aqui, o que chama a atenção, vejam só, há uma ulceração da mucosa, a gente já vê aqui em cima a mucosa ulcerada, e a gente percebe aqui o aspecto da neoplasia já diferente. A morfologia é diferente. Observem que aqui as células são maiores, são células grandes. A gente já vê, inclusive, em alguma dessas células, os nucleolos mais evidentes. Observem que essas células mais vermelhinhas aqui no centro são células necróticas, né? Há um foco de necrose nessa neoplasia e vou mostrar para vocês um campo onde muito frequentemente a gente observa figuras de mitose. Só aqui a gente tem 3, 4 figuras de mitose em um campo único.
Então, esse é um caso de um carcinoma neuroendócrino pouco diferenciado. Um carcinoma neuroendócrino de grandes células. Do ponto de vista imunistoquímico, esses tumores são positivos para marcadores neuroendócrinos, e aí os mais utilizados, cromogranina e sinaptofisina. Muito frequentemente a gente vai ter positividade para os dois, ou no mínimo um dos dois marcadores. Os tumores pouco diferenciados podem ter essa positividade mais variável, incluindo ser bem focal. E nesses casos, principalmente de casos de negatividade para a marcação com esses anticorpos, a gente precisa estar atento em diagnósticos diferenciais. Além disso, esses tumores são positivos para citoqueratina, CDX2, e isso é importante principalmente quando a gente está avaliando o sítio primário de uma neoplasia de aparência neuroendócrina, porque a positividade difusa e forte para CDX2 aponta para uma origem intestinal, onde mais de 95% dos casos o tumor vai estar ali no ilho distal, jejum e ilho distal. A negatividade, a ausência de marcação para RB1 e a expressão aberrante para P53 pode ajudar no diagnóstico dos carcinomas neuroendócrinos pouco diferenciados. E a pesquisa de alguns hormônios, né, nessas células tumorais pode também ser útil em direcionar o diagnóstico. Por exemplo, um tumor neuroendócrino metastático para o fígado, onde há positividade para a serotonina, aponta para uma origem jejum ileal, por exemplo. Vamos falar um pouco agora do que veio de modificações, né, e orientações com a quinta edição do livro de tumores digestivos da Organização Mundial de Saúde. É importante alguns conceitos sobre essas neoplasias. Primeiro, a gente precisa saber que todos os tumores neuroendócrinos gastroenteropancreático bem diferenciado agora incluem o grau 3, além do grau 1 e 2 que já existia na edição anterior. Que todas as neoplasias neuroendócrinas pouco diferenciadas são agora denominadas carcinoma neuroendócrino. E não é necessário a gente mencionar que são de alto grau, que são grau 3, porque, por definição, os carcinomas neuroendócrinos já são grau 3. A denominação neoplasia neuroendócrina agora é uma denominação guarda-chuva que engloba tumores bem e pouco diferenciados. E a gente não vê mais o termo carcinoide sendo usado nessa edição atual de neoplasia neuroendócrina do livro da Organização Mundial de Saúde, embora ainda seja uma nomenclatura aceita. Do ponto de vista de biologia molecular, a gente vê que diferenças moleculares foram introduzidas nessa edição e isso pode ajudar os patologistas a fazer o diagnóstico. Né? Mutações nesses genes são definidoras de tumores bem diferenciados, enquanto os carcinomas neuroendócrinos, ou pouco diferenciados, geralmente têm mutações no P53 ou no gene RB1. Os tumores neuroendócrinos pouco diferenciados, eles são divididos em aqueles com pequenas células e os tumores neuroendócrinos de grandes células. Os carcinomas adenoneuroendócrino misto, essa é uma denominação anterior, agora são chamados neoplasia neuroendócrina não neuroendócrina, mistas. Né? E elas têm grau variáveis, com atividade mitótica MA7 também variável, e cada componente deve ser avaliado separadamente. Então, para que a gente entenda e fique com isso bem claro, é que, de uma forma geral, né, ou seja, esse termo neoplasia neuroendócrina, como eu falei, é uma denominação guarda-chuva, que, na verdade, engloba os tumores neuroendócrinos bem diferenciados e os carcinomas neuroendócrinos. Então, as neoplasias neuroendócrinas bem diferenciadas, por definição, são os tumores neuroendócrinos e são graduados em grau 1, grau 2 e grau 3. As neoplasias neuroendócrinas pouco diferenciadas são os carcinomas neuroendócrinos, que, por definição, grau 3. Além disso, nós vamos ter as neoplasias neuroendócrinas mistas, que inclui os dois componentes, como falei anteriormente. Esses tumores, como nós fazemos a graduação desses tumores? Então, os tumores neuroendócrinos de baixo grau, ou grau 1, são aqueles em que tem menos de 2 mitoses por 10 campos de grande aumento e menos de 3% do índice de proliferação celular pelo KM7. Os tumores neuroendócrinos grau 2 ou intermediário têm um índice mitótico de 2 a 20 mitoses por 10 campos de grande aumento e o índice de proliferação celular
de 3 a 20%. Os tumores neuroendócrinos grau 3 ou de alto grau, eles são tumores bem diferenciados, com o índice mitótico mais do que 20 mitoses e o índice de proliferação celular também maior do que 20%. Importante na avaliação dessa proliferação celular, que a gente, além da contagem de mitose, a gente faça também o Ki-67. E deve prevalecer aquele que leva o caso para um grau maior. E ainda temos o carcinoma neuroendócrino, né, que incluem os de pequenas células e os de grandes células. Que, por definição, também vão ter mais do que 20 mitoses por 10 campos de grande aumento e mais do que 20% do Ki-67. E agora, falando um pouco, só para finalizar, do prognóstico desses tumores, os tumores neuroendócrinos da região ampular, a taxa de sobrevida relativa de 5 anos é em torno de 82% e 10 anos, 71%. Esses tumores, eles têm uma longa sobrevida pela baixo índice de proliferação celular e mesmo nos casos metastáticos para linfonodos, como vimos no exemplo aí anterior, pouco altera a sobrevida livre de doença nesses casos. O prognóstico dos tumores neuroendócrinos do intestino delgado, a taxa de sobrevida geral, quando os tumores são localizados, é em torno de 70% a 100%, e quando é uma doença metastática, em torno de 35% a 60%. Essas são as informações que eu queria passar sobre as neoplasias neuroendócrinas intestinais, do intestino delgado e da região ampular. Espero que tenha contribuído de alguma forma para o melhor entendimento e te espero no próximo vídeo.